18 anos e, é claro, palpite com responsabilidade. Vamos voltar à Arena da Baixada a conversar com Vincenzo Dalicani, que traz pra gente agora as informações desse treino aberto à imprensa e da primeira entrevista do técnico Osório à imprensa de Curitiba. Vincenzo. Vamos lá, TT, vamos lá, porque a entrevista coletiva teve bastante coisa interessante do Juan Carlos Osório. Ele começa falando sobre por que decidiu vir comandar ao Atlético. Cita 3 países em que queria comandar e continuar treinando no futebol. Primeiro, o Brasil, então teve uma experiência positiva no São Paulo, e aí foi treinar a seleção mexicana lá em 2015, queria retornar ao Brasil, retornou ao Brasil. Ele também tinha interesse de treinar times na Inglaterra e a seleção colombiana. Então, como possibilidades para a carreira, o Juan Carlos Osório colocou essas 3, ou o Brasil, ou a Inglaterra, a seleção colombiana. Então, ele vem ao Atlético, claro, um treinador que poderia e que tem o cacife para treinar nesses países também. O Juan Carlos Osório, quando perguntado sobre a filosofia de jogo, o que vai ser do Atlético dentro de campo, foi muito claro. Vamos manter a bola e vamos performar e ser protagonistas com a bola no pé. Ele cita que quer criar o maior número de chances possível nas partidas e que o resultado é o objetivo do clube, é vencer a maior quantidade de jogos possível e disputar os títulos. O Atlético vai disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana na temporada de 2024. E aí, sobre os objetivos para esse ano, ele fala muito em metas colocadas, claro, o ano do centenário do Atlético. Falou que o Márcio Lara e o Alexandre Leitão, que comandam agora essa gestão do Atlético, Márcio Lara numa parte de diretor financeiro, mas também nas negociações da janela de transferências, e o Alexandre Leitão, o CEO do clube, todo mundo, claro, sob o guarda-chuva do Mário Celso Petralha. Ele falou que os trabalhos com esses dois nomes da gestão do Atlético e as metas traçadas foram de dar um salto de qualidade. O Atlético quer dar esse salto de qualidade, segundo o Juan Carlos Osório, e essas foram as metas traçadas. Não falou em vencer nenhum título, mas especificamente, claro, mas claro, é o objetivo do clube, mais um título nessa temporada. O Furacão vai disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana, além, claro, do Campeonato Paranaense. E o Osório foi bem claro sobre o Campeonato Paranaense. Vai ser uma preparação. O Atlético terá 2 meses de preparação para ter o elenco redondinho para o resto da temporada, para 8 meses de competição. E ele projetou essa estreia no Campeonato Paranaense também. O Furacão vai disputar a estreia do Campeonato Estadual amanhã contra o Andraus, às 8 horas da noite, lá na Vila Capanema. O Osório falou que, como é uma partida em Curitiba, como é a estreia, deve sim ter um time competitivo, segundo ele. Podemos esperar um time considerado o titular do Atlético, mas que no final de semana, domingo, dia 21, contra o Azures, lá em Pato Branco, aí sim o Atlético vai alternar nessa escalação, vai mudar um pouquinho o time e não deve utilizar jogadores considerados titulares desse time. Então o Juan Carlos Osório falou sobre bastante coisa, também falou sobre pressão. É o ano de centenário do Atlético, é um ano que é o seguinte de 2 treinadores que foram muito criticados pela torcida do Furacão. E ele falou que gosta da pressão, que prefere quando há essa pressão, que desfruta dessa pressão da torcida, quer a torcida no estádio. Então o Juan Carlos Osório falou sobre essa pressão de ganhar um título no centenário, de comandar o Atlético no centenário do clube, e falou que tudo bem para ele. Ele gosta dessa pressão e gosta de sentir este sentimento, gostaria de sentir com o Atlético também. Ele finaliza falando sobre reforços. Tem 3, ele pede 2 reforços em específico. Um zagueiro pela esquerda, canhoto, para competir com o Matheus Gamarra. Trouxemos uma fala muito parecida dele lá na entrevista exclusiva à Rede Furacão. O Osório fala sobre o Lucas Beleze, fala que vai subir um zagueiro da base para lapidar e ser essa concorrência ao Matheus Gamarra. Mesmo assim, o Atlético subiu o Lucas Beleze, que é da base, é canhoto, é zagueiro, para treinar nesse início de ano. O Osório pediu um reforço, pode ser o Lucas Beleze, como pode ser uma contratação. E também mencionou os extremos. Extremos com o pé invertido. Então, um ponta direita que bata de perna direita e um ponta esquerda que chute com a perna esquerda. Pediu também esses reforços nesse momento. O Atlético tem o Romeu Benítez, que pode jogar pela esquerda e bate com a perna direita, o Canóbio também, além do Tomás Coelho. Mas pelo outro lado,
ainda não há, né, no elenco do Atlético um ponta direita que bata com o pé esquerdo. Quem sabe se o Atlético conseguir a contratação do Nicão, que complicou um pouquinho, como falamos ontem aqui no Bate Pronto. Então, Osório fala muito sobre o Atlético, coloca uma expectativa nesse ano, fala sobre pressão e fala sobre a estreia nesse campeonato paranaense, que vai ser a preparação do time para a temporada. O Alexandre Leitão também passou por aqui. Queria saber de vocês aí, falam sobre o que falou o Leitão ou a gente aguarda o próximo bloco? Dá uma segurada, calma, dá uma segurada. Felipe Dalck, Osório, novo treinador, ano novo, vida nova, ano do centenário e já chegando. E pressão, né? Como o 20 anos disse, é uma pressão realmente. O Atlético joga um ano do centenário, não conseguiu seu objetivo no ano passado, que era, né, a Libertadores, né, conquistar uma vaga na Libertadores. Claro, o Atlético queria conquistar um título ano passado, principalmente pela boa impressão deixada em 2022, em que o Atlético se classifica direto para a Libertadores, que o Atlético vai para a final da Libertadores. 2023 foi um ano, entre aspas, de fracasso, né? Eu não gosto tanto de falar fracasso, porque é muito difícil em termos de investimento. O Atlético investe muito menos do que 6 a 8 times do Campeonato Brasileiro, e isso acaba, no final, tendo um ponto muito importante, né? Porque os times que têm mais investimento, naturalmente, vão ter mais elenco. O Atlético, ano passado, sofreu muito com lesões também, mas esse ano entra na pressão de ser o ano do centenário, né? E aí que é o grande ponto. O Atlético precisa de um bom resultado nessa temporada de 2024. Contratar um técnico bastante experiente, um técnico que tem um nome muito legal, um técnico que tem ideias interessantíssimas, que na minha visão pode fazer o Atlético funcionar e muito, né? Ele até falou sobre essa questão de reforços, de precisar de mais um zagueiro para disputar com o Gamarra. Tem a possibilidade de ter um menino da base para fazer essa situação, mas ainda toda uma adaptação, não só desses jogadores, como do treinador também, de conhecer melhor o seu elenco, de conhecer melhor o que tem de disponível dos jogadores que estão subindo da categoria de base, né? E já tem um campeonato em vista. E esse é o problema de ter uma pré-temporada muito curta, né? Principalmente para times que jogam Série A e Série B de Campeonato Brasileiro, que tem menos tempo para a preparação. O Atlético jogou pela última vez no dia 6 de dezembro e já está entrando em campo no dia 17 de janeiro, né? Então, respeita-se praticamente menos de um mês até, se você for pegar as férias, né? O jogador jogou 6 de janeiro, eles voltaram a trabalhar, se eu não me engano, no dia 4 de janeiro. 20 anos pode me corrigir se eu estiver errado. Então, dá menos de um mês de férias. Oi, 20 anos. 6 de janeiro foi a representação então do Atlético nesse ano, então exatamente um mês, né? Então tem menos tempo ainda de pré-temporada, né? Respeitaram as férias, mas tem menos tempo ainda de pré-temporada. A pré-temporada de apenas 11 dias. 10 dias, né? Porque o dia de amanhã não conta, porque é o dia do jogo. Então 10 dias de pré-temporada para um time que vai ter disputa de Paranaense, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, é impossível não ter um monte de lesão. E sem falar que os primeiros dias da pré-temporada, pelo menos 1 e 2, gasta fazendo exames. Com certeza. E aquela medição de gordura e O etc. dia 6 e o dia 7 deve ter sido só exame. No geral, geralmente é só exame. Introdução à parte física, porque tem muitos jogadores que não treinam nas férias, né? Claro que é a responsabilidade de cada um, mas o início do trabalho físico, ele se junta com o início da pré-temporada. Então hoje, os times não têm mais como fazer aqueles 4, 5 dias de trabalho físico inicialmente. Eles têm que fazer tudo integrado. É um trabalho físico de manhã, um trabalho com bola já à tarde. Então, você volta já com uma intensidade maior do que você deveria, porque deveria se respeitar um tempo a mais de pré-temporada. Mas os estaduais acabam, nesse ponto, né, tendo essa questão negativa de ter que acelerar porque não tem mais datas limites, né? Isso é um complicado.